Olá, bem-vindos ao primeiro podcast de 2025, Criando Laços, um podcast da SAF e da PIPR. Estamos hoje aqui, meninas, para conversarmos sobre serviço ao reino. E o tema, vamos lá, eu vou ler o tema para a gente não errar. Quem sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Já começa o tema, já é forte logo de início. Então, hoje a gente vai falar sobre o chamado de Deus, a gente vai falar sobre como nós, pais, podemos influenciar nossos filhos a servirem bem, com alegria. A gente vai falar como a gente pode trabalhar de forma humilde, sem arrogância, sem vaidade, sem desejo de reconhecimento. Então, tem muita coisa. Fica com a gente até o final, que vai ser muito bom. Trouxemos muitos livros hoje de referências. Então, vamos lá, começando. Então, vamos lá. Para essa primeira pergunta, eu trouxe um versículo, que é: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. 1 Coríntios 3, versículo 9. E a pergunta é: o que significa servir a igreja? Bom, dando um conceito geral, né, significa colaborar com a missão de Deus, significaria colaborar com a missão de Deus, sendo instrumentos dele na vida dos nossos irmãos. Sendo que esse serviço não é uma opção que a gente tem, é realmente uma ordem, e cabe a gente apenas obedecer e fazer o melhor possível, sem medo, porque é ele quem nos capacita. Sim. Sempre, até porque sozinhas a gente realmente não vai fazer nada, né? Aí eu anotei aqui que Deus ele nos manda investir tudo nosso, todas as áreas das nossas vidas no reino. Tempo, dinheiro, amor, ouvidos, mãos. Então, assim, é um serviço completo, né? É você estar disposto a dar a sua vida para Jesus, dar a sua vida para o reino. Isso. A gente ia ser canal de bênção, né? Isso. Na vida dos outros. Nessa missão, não só de falar do amor de Deus, isso, mas de estar atento às necessidades dos nossos irmãos. E não só daqueles que a gente conhece, né? Não só aqueles do nosso ciclo. Não é só aquele do nosso meio. Não é um serviço, como é que a gente pode falar, restrito, isso, só para o nosso ciclo de amizade, só para quem eu gosto. Inclusive a pregação de pastor Léo ontem falou muito essa questão, né, do amor. Você tem que amar os seus inimigos. Sim. Então você tem que servi-los também. Você tem que servi-los. Você falou sobre ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas, e esse livro aqui, Instrumentos nas Mãos do Redentor. É ótimo esse livro. É ótimo esse livro. Eu de verdade, ainda falta terminar de lê-lo, mas eu vou. Mas tem uma parte aqui que ele fala assim, ó: um instrumento é uma ferramenta usada ativamente para mudar algo. Deus chamou todo o seu povo para ser instrumento de transformação em suas mãos redentoras. É isso. Então, servir, é isso, saber que estaremos sendo usados por Deus para abençoar outros, né? E para honra e glória do nome dele, isso, né? E assim, tu falou a questão do transformação, né? Que aí, pastor Emílio ontem, quando falou no Expondo, ele falou justamente isso. E que essa transformação, ela não vem da gente. Não. Essa transformação, ela é baseada na palavra de Deus. Ela só é possível através da palavra de Deus. Caso não haja, isso é apenas maquiagem. Não vai haver. Então é impossível servir sem genuinamente como Cristo quer que a gente sirva, sem conhecê-lo, é impossível, né? É impossível. Tem intimidade, né? Então tudo começa justamente nisso, na transformação da sua vida, na busca de Deus através da palavra, oração, todos os meios de graça que Ele nos dá, para que a gente possa servir realmente como Ele quer que a gente sirva, porque a gente não pode servir de qualquer jeito, lembrando isso. É muito claro na Bíblia. Deus mostra a forma que Ele quer que a gente sirva. Isso. Um trecho interessante que eu achei desse Ministério de Misericórdia, né? O chamado para a estrada de Jericó, do Timothy, que a gente estudou na SAF, A gente estudou na SAF, um ano estudando, foi. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala sobre a questão da palavra-chave no Novo Testamento para o Ministério de Obras. Ele diz que é a diaconia.
que geralmente é traduzida na Bíblia como servir. E aí ele diz que a raiz da palavra significa alimentar alguém servindo-lhe à mesa. E ele cita o exemplo de Lucas 8:3, que Joana e Susana e outras mulheres serviam com os seus bens, ajudando a Jesus e os discípulos, né, no ministério. E cita também Lucas 10:40, que Marta prepara uma refeição para Jesus, né? E menciona também o livro de Atos, falando sobre a necessidade de assistir as viúvas, né? Então, assim, é um ministério que é o que é o servir, né? Ele traz à luz essa palavra, a diaconia, que é uma palavra que a gente está familiarizado, né? Que a gente sabe. Só que a gente vê muito só o lado dos homens da igreja. Isso, né? Os diáconos, mas está aí a raiz da palavra. Que, na verdade, é o serviço. É o serviço, né? Exatamente. E ele fala também de Dorcas. De Dorcas, exatamente. Tempo também cita Paulo e Timóteo, né? A questão como líderes missionários. Missionários, né? Exatamente. A gente nem começou ainda, a gente falou um monte de coisa. Onde pode servir ao reino, né? Foi. A gente tá na primeira pergunta ainda. E ele coloca aqui o versículo, né? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Isso. Gálatas 5:13. Então, assim, não dá para dizer que não tem isso na Bíblia. Não dá, eu não sirvo porque Deus não mandou. Né? E é claro, é muito claro. E não falta área para servir na igreja. A gente vê, a gente é envolvida com as coisas na igreja e a gente vê que, na verdade, precisa de pessoas. Precisa de pessoas. Uma coisa que eu admiro quando a gente estava estudando para o tema, quando a gente estava pesquisando sobre serviço, eu gosto de ver. Eu dou aula para o grupo Rosa, que elas têm de 8 a 9 anos. E é lindo quando eu vejo que elas estão... Agora eu vou ser juniores. Depois eu já posso fazer profissão de fé e eu já vou ser do crianças de primeira. Eu acho isso muito, muito... O desejo muito, de servir o desejo de servir. Então, aquela ansiedade por crescer e por servir. E muito bom que a nossa igreja dá essa oportunidade. Né? O que mais tem é ministérios na igreja. Isso. Agora eu estava conversando sobre ministério, tá aqui, ministério, né? Mas a gente falou sobre servir na igreja, mas também dá para servir fora dela? Sempre. Até porque a nossa vida, não existem duas vidas. A gente não tem uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja. A gente não pode separar isso. Então, a nossa conduta dentro da igreja, logicamente que são serviços específicos, mas a nossa conduta dentro da igreja não pode ser diferente fora. E o contrário, nós temos que ser sal e luz. Como é que a gente pode ser sal e luz lá fora? Além de falar da palavra, a gente precisa servir. A gente precisa mostrar o amor, né? E Deus nos deu dons e talentos, para cada um, para isso, né? Para colocar em prática. Isso. E não para deixar lá parado. E o serviço é dentro da igreja, é na nossa família. Em casa, no trabalho, né? Onde quer que a gente esteja. Isso. E às vezes com pessoas que a gente nem conhece. A gente está ali, vamos supor, no consultório. A gente está num consultório, né? E como é que a gente pode mostrar o amor de Deus? Chega idosos que não podem levantar. Você não pode ajudar? Isso é um serviço. Isso é um serviço. Você está mostrando, logicamente que é em outro contexto. Né? Mas assim, você está ajudando e você está demonstrando o amor de Deus para aquelas pessoas. A gente precisa ser sal e luz, né? Nós precisamos ser sal e luz. A sua vizinha precisando, doente, precisando de um alimento, precisando de um serviço. Isso. Quando tem alguém que teve o bebê há pouco, né? E tem na igreja isso, né? Que já tem na igreja, E já alguém que está doente, a gente também doente. Reúne, manda também, está com alguma dificuldade. Tem pessoa que tem o dom da hospitalidade, gosta de receber, né? Isso. Então vem alguém de fora, então cede sua casa, né? E cada um tem um dom específico. Tem a pessoa que tem uma voz boa, então pode servir no Ministério do Louvor. Uma coisa é certa. Tem espaço. Você tem. Você tem como servir. Engraçado que eu quando eu lembro eu era adolescente, estava num acampamento, e eu ficava me perguntando, eu acho que eu não tenho nenhum talento, eu não sei tocar um instrumento, eu não tenho uma voz boa, e aí conversando com uma pessoa, ela disse, não, mas já parou para pensar que você gosta de fazer coisas de programação? Então, exatamente. Deus te deu essa oportunidade. Nossa recreadora. Nossa recreadora. E às vezes a gente pensa, mas isso não é nada. E será que não é nada? Eu não estou sendo útil no ministério, eu não estou sendo útil na obra de Cristo.
E às vezes a gente pensa que servir tem que ser para algo extraordinário, E né? não é. Deixa eu ver se foi E não aqui é. que eu vi. É nas pequenas coisas, é lá nos bastidores. Pessoas que você nem... A maioria das pessoas não sabem que está ali trabalhando, mas ela Exatamente. está lá. Ela está servindo com amor, Isso. né? Ela está servindo com dedicação, com diligência. E o trabalho dela está sendo importante. Exatamente. Sem ela ali nos bastidores, não estaria acontecendo determinada coisa que está acontecendo. Um exemplo no acampamento do Crianças de Primeira, que teve aquela equipe de Apoio. Apoio. né? Que foi difícil a gente convencer os adolescentes, as pessoas que estavam na equipe, de que aquela equipe também era importante. E era aquilo muito era serviço. Ele fazia Na o acampamento funcionar. Na realidade, exatamente, faz o acampamento funcionar, né? Que eles lavavam os pratos, organizavam os quartos, os banheiros. E sem eles, como teria ficado? Né? E assim, o mais interessante, e que eu acho que isso começa de casa, eu acho que isso é muito de casa, é você realmente ensinar para o seu filho que servir é importante, seja qual for o serviço é importante. E você ensinar também o seu filho a não menosprezar o trabalho do outro, que a gente teve problema também nessa área. Né? Essa é uma das questões que precisam ser conversadas em casa, né? Para que quando chegar para servir, ele entenda que ele tem que servir onde for colocado. Isso. Que não é vergonha servir em canto nenhum, seja em qual for a equipe. Com certeza. Não existem equipes melhores do que as outras, não existem programações melhores ou ministérios melhores. Somos todos iguais e estamos aqui para servir a Deus e dar o melhor. E servir onde Deus nos colocou, e não onde a servir gente está escolhendo. Eu quero aqui. Tem um curso de tenho faculdade, citação. eu vou escolher esse. Eu queria ler uma citação de novo, do Instrumentos nas Mãos do Redentor. A gente gosta de citações de livros para incentivar a ler. Inclusive, tem na nossa livraria os livros. Tem. Basta ir lá e procurar. Isso. Nesse livro ele fala assim, o problema é que a maioria de nós pensa que Deus está carregando uma caixa de ferramentas muito pequena. Um carpinteiro bem-sucedido usa muitas ferramentas, cada uma projetada para uma tarefa específica. Deus tem uma caixa de ferramentas enormes e suas ferramentas principais são seus filhos. Infelizmente, muitas pessoas na igreja não percebem que é assim. Elas pensam que o ministério é algo para profissional pago. Quando pensam em seu próprio envolvimento, não pensam muito mais além do que fazer uma oração ou preparar uma refeição. Contudo, agora que eu acho forte, contudo, a adoção deles na família de Deus foi também um chamado ao ministério, um chamado para ser parte da boa obra do reino. E a gente às vezes não vê que isso é um privilégio. Privilégio. Isso é um privilégio. Servir é um privilégio, Com certeza. né? Servir ao reino de Deus é um privilégio, assim, É atender ao chamado ao de chamado Deus, né? de Deus. Tem ele também repetindo o mesmo Uhum. livro, né? O do Ministério de Misericórdia. E aí eu também achei bem forte, assim, o que ele traz à luz, A assim. mente. Uhum. É que ele diz que amar só de palavra não é amar de verdade. Amar significa oferecer ao semelhante o que ele necessita. Isso. Às vezes precisamos de palavra para fazer isso, muitas vezes precisamos de ações. Não podemos limitar nosso amor apenas às necessidades localizadas nos círculos internos. Devemos estendê-los também aos círculos externos. Às necessidades que as pessoas sentem. E aí ele ressalta: negligenciar essas necessidades não significa amar pela metade. Significa não amar Não amar de jeito nenhum. É porque é aquela história de não existe o em cima do Meio muro, termo. ou é ou não é. E é a mesma coisa a questão da bondade, né? Que aí nesse livro aqui, que A Lei da Bondade. Sim. Livro lindo. Aí ela coloca, a autora aqui, analisando minuciosamente essas definições, ela falou o quê? Que a bondade, ela consiste em duas partes. A primeira, que é em sentimentos de compaixão e motivação do nosso coração. E a segunda, que é a consequência da primeira, no comportamento que se pretende ter para melhorar a situação de outras pessoas. Isso é serviço, né? E a bondade é um dos frutos do Espírito. É o fruto do Espírito, né? Então, assim, a gente não tem opção, a gente não tem escolha. O crente, ele tem que ser bom, ele tem que servir. E Jerry Bridges, que é outro, eu nem sei como fala, acho que é assim mesmo.
Ele explica o seguinte, que benignidade é o desejo sincero pela felicidade dos outros. E a bondade é a ação calculada para concretizar essa felicidade. Calculada é aquela história, é intencional. Sim. Você tem que ser intencional no serviço. Você tem que ser intencional na ajuda ao seu irmão. Ou seja, não é se der para fazer. Não. Você precisa fazer. ser intencional. Você tem que ser intencional. Eu vou fazer, né? apesar de... E é em obediência. Isso. Né? Você precisa obedecer a E não esse é dar chamado. não é dar o resto também do seu tempo. Não é dar o resto. Não é dar o resto. Pronto. E essa questão do tempo. Eu amo esse livro. Quero dizer logo aqui. Para mim é um dos livros assim, Emílio mais... Garofalo. De Pastor Emílio. É um realmente dos livros assim, que eu mais amo. Eu já li e estou sempre voltando nele. Sempre voltando nele. E ele fala assim que... Ela gosta tanto que ela faz quem tá perto comprar. Eu tô logo avisando, quem tá perto. Todo mundo que convivia comigo quando eu comecei a ler, eu fiz ler. Porque, assim, é um livro muito precioso, sabe? E aí ele coloca aqui que Deus nos chama a ser investidores no seu reino. A utilizar o que ele nos deu, o dinheiro, não é? Isso é um fato, todo mundo sabe, através de dízimos e ofertas, né? A gente precisa obedecer a Deus e investir o coração no que ele nos chama a fazer. Mas, às vezes, investir o tempo é mais difícil. Investir o coração é mais difícil porque a gente se desgasta. Né? Nós somos chamados a lançar nossos talentos a serviço de Deus em toda a nossa vida. Em tudo, gente. É mais fácil, ele diz, é mais fácil viver sem se envolver com a igreja. É cômodo. É cômodo. Assistir o culto, pronto. E tchau. Né? Sem que as pessoas o conheçam e lhe peçam ajuda. A gente já falou uma vez disso, aquilo da gente perguntar, você tá bem? Mas na verdade você não quer a resposta, porque aquilo vai te incomodar, vai te tirar da zona de conforto. E aí ele coloca uma coisa que me chamou muito, muito a atenção, foi: isso tudo significa investir seus filhos. Mas veja, não é investir em seus filhos, embora isso deva ser feito. Sim. Você está disposto a investir seus filhos na obra do Senhor? Se seus filhos vierem com a ideia de ser missionários, se o filho quiser virar pastor, o que você vai fazer? Muitas vezes, pais com medo de lançar os seus filhos sobre as águas acabam por desestimular vocações. Será que a gente entende? Será que você vai entender que Deus colocou seus filhos sob seu cuidado para você lançá-los rumo à vida adulta e que os caminhos de Deus podem ser bem diferentes do que você sonhou para o seu filho? Pois, por vezes, os caminhos são difíceis. Mas é isso, é dar tudo. Isso. É entender que nada nos pertence. É dar tudo. Já que a gente começou a falar de filhos, eu vou fazer então perguntas sobre a família, sobre filhos. Vê, tu lembra que a gente tinha a questão do coração de servo, que tu tinha falado pra gente falar também, que é a resposta à questão 3, tu vai pular. Eu vou pular, eu vou voltar depois. Eu vou lá. Vamos a aos gente começou filhos. a falar de filhos e é um assunto bom, vamos lá. E é um assunto delicado. É. A pergunta é dentro Geral. do impacto do exemplo dos pais no serviço da igreja. Vamos falar o reino, porque a gente começou a falar que pode se estender fora, da igreja, né? Isso. Então, as crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. Com certeza. Pais que servem a igreja demonstram e praticam valores com amor, compromisso e dedicação. Fala um pouquinho sobre isso. Servir em família fortalece a fé das crianças e cria um ambiente discipulado dentro do lar. Fala um pouquinho sobre isso, vocês. É a questão do exemplo mesmo. A partir do momento que você, como pai, você prioriza o servir na igreja, prioriza as coisas da igreja em detrimento das coisas seculares, você está dando exemplo ao seu filho. O seu filho, ele fatalmente vai querer ser como o pai e a mãe são. Se você é um pai e uma mãe que está envolvido com as coisas da igreja, comprometido, até mesmo em vir para o culto manhã, noite, em mostrar para a criança que o domingo é o dia do Senhor, tipo, não tem
festa de amigo no domingo. Você não vai, porque a sua prioridade é ir para a igreja. Vai para uma festa no sábado à noite. Meu filho, você já vai entendendo que domingo de manhã você vai acordar para ir para o culto. É o dia do Senhor. É né? o dia do Senhor, a gente precisa priorizar. Mas, é lógico, você impõe porque você é pai, mas você também explica o porquê. Vai lá para a Bíblia, como eu disse, tudo tem que partir da palavra de Deus, que é só ela que vai transformar os corações. Sem a palavra não vai ter isso. E assim, os filhos precisam ver que se a gente serve com alegria. A gente tem Isso, um com compromisso. diligência. Não é um isso. fardo. Tem um cuidado, que não é um fardo. Se não é um você vai fardo. servir na Isso. igreja reclamando, dizendo, nossa, mais É uma melhor vez. nem ir. Não vá. Não vá. Além de não estar agradando a Deus, você não está sendo bom exemplo para Seu quem filho. está ao redor e no caso do seu Isso. filho. Eu vi uma pesquisa, eu até mandei para vocês, que eu vi um vídeo foi entrevistado mais de 2.000 jovens cristãos para saber o que foi que marcou a infância deles, que eles trouxeram para a vida adulta. Isso. Então, teve lá cânticos que cantavam em família, devocional, mas não a devocional de fazer, não, devocional, a leitura da palavra. E em segundo lugar foi serviço. E não botar a criança realmente para fazer viagens missionárias, para estar envolvido. E isso fez com que ele amasse a igreja. A obra do Senhor, né? Isso. E orar por isso também. E uma das coisas é a gente ser intencional no ensinar aos filhos o que é servir. Porque, assim, além do exemplo, a gente precisa orientá-los nas mínimas coisas. Dizer por que a mamãe está fazendo isso. Por explicar. Não, e até né? assim... Mesmo. Até assim, ajude fulano a se levantar, agradeça, os seja idosos, gentil. Converse com os idosos, dê atenção, ajude a andar. Tá com dificuldade. A gente tem vários idosos que às vezes têm dificuldade. Por que não ensinar os nossos filhos a ajudar? Eu lembrei agora, eu estava brincando com Bela, minha avó já está bem idosa. E aí, quando a gente vai pra casa dela, então a vovó de instante em instante chama, vem cá, Bela. Aí Bela vai dar um abraço, vem cá, Sofia, e daqui a pouco chama de novo. Aí elas, mas eu já dei, mãe. Aí eu disse, vem cá, se ela chamar 10 vezes, você tem que ir 10 vezes. Você vai às 10 vezes e dá um abraço nela, às 10 vezes. Porque ela tá tão feliz que em te abraçar, que isso é amor. Então você vai abraçar às 10 vezes. Então a gente precisa ensiná-los, né? Ser intencional nisso. Isso. Que eles precisam servir, que eles precisam amar servir. E que é um mandamento de Deus, né? Isso mesmo. Vamos voltar então agora para o coração de servo. Foi você que fez eu pular. Foi eu nada. Você entrou em filhos, eu falei, vamos pegar o gancho. Mas é porque isso de filhos, a questão do você investir seu filho no reino, é uma questão muito delicada. Porque no mundo de hoje a gente tem visto as pessoas investirem, incentivarem seus filhos até a faltar coisas da igreja, você faltar coisas da igreja, porque seu filho tem um compromisso com aula, um compromisso com coisas que ele poderia fazer em outro momento. Faltou porque ficou estudando para a prova. Faltou a igreja porque ficou estudando. Faltou uma programação porque não estudou para a prova. Sabe? Em um momento que era a responsabilidade dele estudar. Por exemplo, não, eu não vou pro avanço missionário porque me deixa muito cansada. É um sol. É muito quente. É muito quente. É muito quente. Realmente é muito quente. Mas a gente tem um propósito justo para a gente fazer aquilo. A gente está pregando o evangelho e a gente está levando nossas crianças para pregar o evangelho, desde a tenra idade, desde pequenininhos, e isso é muito importante. E qual é a nossa prioridade? Né? E qual é a nossa prioridade? O que deve ser a nossa prioridade? Eu não estou dizendo que a gente tem que viver na igreja, que é a questão que tu falasse do ativismo. E tal. Não é isso, né? Mas é priorizar o que tem que ser priorizado. Pastor Emílio, ele fala aqui assim, tolo é o que não se mexe para fazer o que pode, porque fica esperando pelo que não controla. Nossa função é fazer, é servir, é fazer a obra. Né? Devemos trabalhar, investir e não ficar esperando. Fazer o que está ao nosso alcance, entendendo que Deus é maior que nós. A gente faz a obra, a gente trabalha, a gente serve, entendendo
que Deus é quem vai dar o resultado, é Ele quem vai colher, não é a gente, até porque a gente não está trabalhando para a gente está trabalhando para o Senhor, né? Eu trabalho na SAF, porque eu sirvo na SAF, por quê? Para quê? Para a honra e glória do Senhor, para que mais mulheres entendam a palavra de Deus, para que mais mulheres conheçam, para que mais mulheres sirvam, para que mais mulheres entreguem seu coração para a obra, né? Por que eu sirvo no Crianças de Primeira? Sirvo no Crianças de Primeira para levar a palavra de Deus ao coração das crianças. É o que eu sempre digo no Crianças de Primeira. Vocês não estão aqui com a equipe. Ninguém aqui é recreador. Ninguém. Ninguém aqui tá para passar tempo com o menino, nem para brincar com o menino. Não, a gente tá aqui. É o ministério. Exatamente. O ministério infantil, tanto à noite como de manhã, nós estamos ali para servir a Deus, pregando a palavra de Deus àquelas crianças. Na linguagem própria. Conversando com elas, fazendo com que elas entendam do amor de Deus através das nossas vidas também e do nosso exemplo. Não é à toa que você disse que tantas querem servir no Ministério Infantil da Primeira Igreja, sabe? Então, assim, a gente precisa entender isso, que o nosso papel é: tô aqui para servir, para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Tô aqui. Para onde Ele nos colocar, né? E Ele coloca assim, nesse contexto de nos chamar para investir e trabalhar, Deus nos lembra mais uma vez de que não somos conhecedores de tudo e de todas as situações, mas devemos agir a si mesmo. Entramos em ação porque Ele mandou, é nossa responsabilidade, e porque Ele cuida de tudo, soberania. A gente trabalha confiando naquele Deus que é soberano. A gente serve obedecendo. Sim. Em obediência. E não tem opção, aquilo que você estava falando. Servir, querendo ou não. Então, como Em deve ser o obediência. coração do servo? Eu coloquei aqui uma coisa que pastor Emílio falou no Expondo, que foi assim: ao nos relacionarmos melhor com Deus, nós serviremos melhor, amaremos melhor nossos irmãos. Então, o coração do servo, ele tem que primeiro estar voltado para Deus. Para o estudo da palavra, para conhecer mais isso. Porque sem esse conhecimento da palavra, não vai ser um serviço. Ele não vai conhecer o Deus, ele não vai nem saber por que ele está servindo se ele não conhece a palavra de Deus. Tudo começa, assim como tudo na nossa vida, começa na palavra de Deus. A gente pode usar aí como exemplo Marta, né? Eu gosto de Marta. Está Isso. até nesse livro aqui, ó. Mais um livro aqui, 11 mulheres, vamos lá. Aí nesse livro aqui ele coloca que Marta, ela andava com Jesus. Isso. Ela estava lá, ela tinha oportunidade de sentar aos pés do mestre. Mas ela se preocupou só com o serviço. Não se preocupou em abastecer a alma. E em conhecer mais. E com isso, o coração dela ficou com o ego dela, ela queria ser reconhecida pelo serviço dela. Ela queria que reconhecesse tanto que ela estava lá. né? Tanto que ela reclamou. Então, quantas vezes acontece isso com a gente? O coração do servo tem que estar, então, dentro da palavra. Fincado na palavra de Deus. Só assim ele vai ter um coração humilde. Sem vaidade, ele vai ser sem vaidade. Ele vai servir com amor. Ele vai servir com diligência. Efésios 6:7, né? Diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Isso. Exatamente isso. E uma das coisas que eu pensei quando eu estava refletindo sobre essa questão do coração é que servir não é fácil, né? Porque a gente precisa colocar a necessidade do outro acima da nossa necessidade. Isso. E muitas vezes eu acho que se a gente vai servir, a gente sai da nossa zona de conforto. E sair da nossa zona de conforto exige sacrifício. Às vezes um sacrifício maior, às vezes um sacrifício menor. E não cabe a gente escolher, não vai dar para eu fazer tal coisa, porque eu vou ter que abdicar disso, isso vai gerar um transtorno para mim, eu vou deixar de fazer tal coisa. Mas muitas vezes dizer sim ao serviço é dizer não a algumas outras coisas que são até mesmo do nosso interesse. Muito mais do que servir. Exato. Né? Mas você vai em obediência. Mas a gente vai em obediência porque
é um reflexo da nossa vida no caminhar Cristã. com Cristo, exatamente. Você Então, até mencionou durante a nossa reunião sobre Jesus, o maior exemplo de serviço. De serviço. Lavou os Exatamente. pés dos discípulos. Exatamente. exato. E ele disse, né? Eu não vim para ser servido, mas para servir, né? E é bom a gente lembrar sempre disso, porque quem somos nós? Se Jesus Cristo veio, serviu, da forma E quis como ser ele exemplo serviu, de serviço. né? Então, quem somos nós para dizer que não vamos servir? E aquilo, né? Às vezes, voltando até um pouco à questão de Marta, eu no livro, ela fala, né? Esse já é outro livro. Mostra, sim, esse verdade. é outro, Esse é amiga. o Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joanna Weaver, acho que pronuncia assim. E é excelente também esse livro. E ela menciona justamente essa questão de como a gente vive num mundo, numa rotina tão frenética, Corrida. né? De afazeres. E às vezes, muitas vezes, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de servir. E a própria Marta, né, estava lá, assoberbada de coisas, e ela não tinha tempo para ouvir, para escolher a boa parte. Então, às vezes, fica Isso. aquela balança, né? A boa parte A correria da vida. e o servir. Né? E essa questão de não ter tempo para servir, a gente volta para aquela questão da prioridade, né? Qual é a nossa Isso. prioridade? Porque servir é uma prioridade. E eu acho que vai mais além, vai até para... Por que nós fomos criados? Por que a gente foi criado? Tá lá, no catecismo. Né? Hã? Glorificar Glorificar a Deus. Exatamente. E o serviço é uma das formas, né? De glorificar. Exato. Né? E a gente precisa entender, e é justamente o que foi o que o pastor Emílio falou, para tudo acontecer da forma como Deus quer que aconteça, a gente tem que conhecer a Bíblia. Não tem como servir Nós sem conhecer. precisamos realmente nos esforçar a estudar mesmo a palavra para que a gente entenda até por que eu estou servindo. E uma coisa que eu acho, Né? que eu acho legal no nosso Crianças de Primeira, no Ministério Infantil em si, é porque a gente não assoberba as pessoas que estão servindo. É um domingo por mês. Veja, você só precisa um domingo por mês. Crianças de Os primeira. outros 3, você está lá ceando, você está lá ouvindo a palavra, Isso. você está se abastecendo. Você Não, tem os pequenos grupos da igreja, Isso. que você deve participar. Tem um expondo, tem um ministério de oração. Então, tem tantas outras coisas que você pode estar se abastecendo, né? Além de servir, Além né? de servir. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí vem uma grande pergunta. Tá, vou servir, mas eu não me acho capacitado. Mas não é mesmo, não. Né? Então, vamos lá. Ninguém é. Ninguém é. Ah, eu não tenho, não. Igual você falou. Bem-vindo não ao tem, clube. não. Bem-vindo ao clube, nós não somos capacitadas, mas até a gente tem um Deus que nos capacita, Isso. né? E essa certeza é linda demais. Ele nos chama e diz assim, ó, vai ser ali, e te abandona, né? Moisés não sentia capacidade para Exatamente. liderar. Isso. Sabia nem falar. Sabia nem falar, mas obedeceu. E é o que a gente tem que fazer, mesmo quando a gente não se sente capacitada, a gente tem que ir. Porque quem nos capacita é Deus. É Deus. A obra é dele e ele vai capacitar quem ele chamou. Exato. E isso está na Bíblia. Isso é bíblico, né? É ele quem capacita. Quando somos fracos, Nós somos ferramentas. na mão exatamente, dele. os fortes. E ele que está Tá? usando as ferramentas. Né? Exatamente. E o interessante é que, assim, Se ele nos escolheu, é porque Exato. ele vai nos orientar. nos orientar. Uma coisa que pastor Emílio escreveu aqui. A certeza do controle de Deus sobre o mundo dá ousadia para trabalhar. Não trabalhamos porque vemos resultados, mas porque Deus é quem avança seu reino, a obra é dele. E para isso ele pode usar tanto nossos triunfos quanto nossos fracassos, tanto nossa força quanto nossa fraqueza. Vê, a gente está na mão de um Deus tão maravilhoso que mandou seu filho para morrer por nós. Nos capacita para trabalhar para ele, mesmo a gente não sendo nada. Isso. Vê? E a gente não consegue ver isso como um privilégio? Isso é lindo demais, gente. A gente tem um privilégio. Nós 3 aqui somos privilegiadas. E quem está fora gravando também, os da câmera aqui também, tem o privilégio de ver o serviço, eu vou citar mais uma vez, porque é onde a gente está bem envolvido, no Ministério Infantil.
que a gente vê pessoas que são tão tímidas, de repente estão lá no teatro. Meu Deus, como eu não sabia que ele era tão desinibido. Tá lá fazendo coisas assim que saiu da zona de conforto. E pessoas que você sabe que saiu da zona de conforto, você conhece, mas que foi lá e disse, olha, eu quero participar do teatro. E às vezes teve gente que disse, eu quero, tia, participar do teatro. Eu disse, tá certo, mas a gente é tão falho, né? Tão limitado, que você pensa, meu Senhor, ele não vai fazer, ele vai sair rápido. E quando vai lá, você olha, poxa, que coisa linda. Surpreende, né? Destaca de uma forma que você olha, que coisa linda. Mas é porque se disponibilizou, se colocou diante de Deus e disse, eu quero servir, não importa onde. Eu estava assistindo uma série de devocionais que tem da Naná Castilho, Até Quando o Senhor. São 10 episódios, eu achei muito bom. E numa dessas ela fala sobre a questão de capacitar. E aí ela faz um contraponto com Abraão, né? Quando Deus, ele chama Abraão para que ofereça Isaac em sacrifício. E aí Abraão confia na providência de Deus, né? Abraão, quando é questionado, diz, Deus vai providenciar o cordeiro. Mas Abraão não fica esperando Deus providenciar o cordeiro na esperança de que ele não precisasse. Não, ele vai. Ele vai. Ele o quê? Ele obedece. Isso. Ele obedece e nós temos o mesmo Deus da providência de Abraão conosco. Não é um Deus diferente. Exato, é o mesmo Deus. Então, quando Deus nos chama para fazer algo que muitas vezes está acima do que a gente acha que consegue, e realmente está. Ele nos capacita. Ele é o mesmo Deus da providência. Ele não simplesmente não nos abandona. Ela, num dos trechos, eu até escrevi que ela fala, eu achei bem interessante, ela diz assim, ele ainda é o Deus que provê quando nós não somos suficientes por conta própria. Quando ele chama, ele capacita para que a sua fidelidade seja manifesta e para que a glória seja dada a ele. E não a nós. E é justamente por isso. E é reconhecer que o que você conseguiu... A glória seria nossa. Exatamente. E aí, falhos, pecadores que somos, a vaidade ia subir para a cabeça. Se só fosse... Se fosse, não, dependesse da gente. Sou eu fiz. Né? É justamente para colocar cada um, a gente, no nosso lugar. No seu lugar. Né? É para isso. E a gente reconhecer, né? Ter a humildade para reconhecer que, do mesmo jeito que no começo eu não tenho condições de fazer isso, e Deus te capacita, aí você, graças a Ele, né? E graças a Ele. Graças a Sem Ele você vai continuar incapacitado. Vai. E vai fazer tudo errado, porque não vai fazer da maneira que Deus quer. Isso. Né? E não vai glorificar o nome dele. Isso. Que é o mais importante. É o mais importante. Quais são os maiores dificuldades e desafios no serviço ao reino, no serviço cristão, que vocês acham? Para mim, quando eu deixo de olhar para cima, na caminhada do serviço, quando eu deixo de olhar para cima, que é para quem me capacita, que é o meu provedor, e começo a olhar de forma horizontal, quando eu deixo de olhar, eu me desanimo muito, porque nós vivemos numa comunidade de pessoas, de homens, todos nós somos falhos, e quando você começa a olhar mais para os defeitos do teu irmão, tu te desanima. Gostei de uma frase que a Angélica falou na última reunião. Ela falou, nós não podemos esquecer, nós continuamos sendo pecadores. Nós somos agora pecadores redimidos. Nós somos uma obra em construção, né? Que a gente só vai realmente... perfeição só no céu. Só que às vezes a gente esquece que o nosso irmão também é uma obra em construção. E termina que você permite que determinadas situações na comunidade te desanimem. E você, às vezes, quer colocar a responsabilidade no outro, quando na realidade é tua, porque foi tu quem deixou de olhar para cima. Foi tu quem esqueceu que o teu irmão é igual a ti, pecador igual a ti, que você é pecador igual ao teu irmão, que assim como ele tem as limitações dele, tu tem também. E a partir do momento que a gente não olha para isso, a gente desanima. E aí é quando vem, vaidade. A vaidade. É vaidade, porque você termina dizendo, mas
eu tô fazendo tanto, eu tô tanto, por que essa pessoa tá falando assim? Tanto que eu falo muito, que esse ano, como presidente da SAF, eu tô muito mais madura do que há 2 anos, sei lá, 2. do que 23, que eu permitia que muitas coisas me afetassem o serviço. E eu esquecia que aquilo ali não era para mim, era para o reino. Então, eu me abatia, né, que é pecado, esquecendo a quem eu estou servindo. É aquela história de você focar no reino. Mas e no isso Deus que te também, o capacita. nome disso é amadurecimento. Não, é isso que eu estou dizendo. Hoje eu estou mais madura. O nome disso é amadurecimento. Né? E se não tivesse isso, por isso que a caminhada cristã é de Isso. crescimento bíblico. Exatamente. Porque é isso que vai gerar o amadurecimento. Isso. Né? E tem um versículo em Gálatas que diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Isso, assim, toda vez que eu leio isso, eu digo: Senhor, me ajuda a não desanimar, porque a obra não é minha, é do Senhor. Eu não tenho nem direito de fazer isso, porque não é minha, é dele. Se o Senhor confiou a obra, a gente tem que seguir firme, confiando nele, entendendo que é para a glória dele. Uma das dificuldades também que eu vejo, não sei se vocês veem assim, é o ativismo. Porque a Marta, Marta vai ser exemplo hoje. Coitada. A Marta está aqui do ladinho da gente hoje. A Marta, ela estava assoberbada. O serviço cansou ela. Então, o ativismo é uma das formas, dos desafios é o ativismo. Mas aí vem aquela questão que a gente tinha conversado também, que a partir do momento que tu conhece a palavra de Deus, você conhece como é que ele quer que o serviço seja feito, você não vai desviar. Você desvia porque você é pecador, lógico, mas a partir do momento que tu foca em ter um relacionamento com o teu Deus, com leitura da palavra, oração sincera, isso vai transformar o teu coração. A gente opta por escolher a melhor parte. Exatamente, é isso que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Né? Existe o serviço a gente vai ter que fazer em obediência, mas a gente precisa também começar fazer o que tem que ser feito primeiro. Esse risco, às vezes a gente quer abraçar muita coisa e a gente realmente não tem condições. Mas eu queria participar de tudo. Mas é aquela coisa, a sobrecarga muitas vezes é por falta de orientação e oração, né? Porque a gente precisa ter em mente que tudo que a gente faz, a gente precisa ter orado antes de colocar diante de Deus. Pedir sabedoria, né? Eu preciso escolher. Eu preciso, talvez Deus me queira em mais de um ministério. Tudo bem, mas qual? E a gente não correr o risco de estar perdendo a boa parte. Isso. Porque está só servindo. E não é isso. Assim. E o serviço não vai cumprir com o propósito que é glorificar o nome de Deus. Isso. E a nossa prioridade é a comunhão com Deus. E a nossa prioridade é a comunhão com Deus. Exato. Né? Isso aí. Vamos lá agora. Como eu posso descobrir meu chamado para servir? Diante de Deus. Coloca somente. Aqui. Deus dá dons espirituais a cada um de nós para a edificação da igreja. Veja, para a edificação da igreja. Eu acho isso tão lindo, porque não é pra gente. Né? 1 Coríntios 12, 4, 7. Mas tem acompanhamento pastoral, né? Tem os pequenos grupos, tem conversa com alguém mais velho que você, que seja realmente temente a Deus, e oração e Bíblia. Eu vejo ultimamente na igreja assim tantos campos que a pessoa pode servir, que eu fico assim... Como assim? Não tem um que você possa? Estavam convocando, né? Quem for da área de saúde, procure, porque a gente está pensando em tal coisa. Isso. Tem o Ministério Infantil, às vezes tem uma voz boa, vai cantar. Não canto, mas sei todos os gestos. Isso. Vai lá na frente do Ministério Infantil fazer os gestos para ajudar. Tudo usa até os dons e talentos. Você tem dons e talentos. Se você toca um instrumento, se você... Né? Se você costura... Se você faz crochê, se você faz comida. Se você escreve bem. Você é decorador, escreve, escreve pequeno grupo. Tem tudo. O irmão está internado, precisa de acompanhamento. Você vai lá, você ficar no hospital, mesmo calado.
Isso. Mas você ficar lá, a pessoa saber que tem alguém. E Pra já aconteceu cuidar. isso aqui na nossa igreja. né? Várias vezes. Que precisou de fazer rodízio para Isso. cuidar de enfermos. Agora também na SAF também. Então, trabalho é o que mais tem. Trabalho. A gente tem os ministérios sociais da igreja também. Os Você projetos pode todos. Os Você projetos pode. sociais que você pode se envolver. É porque Tem muitas vários vezes, ministérios na igreja. muitas vezes, não vou dizer muitas, tá? Vamos dizer, algumas vezes acontece a pessoa querer servir em algo que considera importante. Onde possa ser visto e conhecido. Isso. Não quero estar por trás. Isso. Eu não quero ser aquele que lava o prato. Porque isso é vaidade. Mas entra a isso aí vaidade. já entrou na vaidade. Essa Eu quero pessoa, cantar. Porque tá lá na Eu não frente. quero- eu Mas quero eu não quero cantar. eu não quero costurar a roupa do teatro. Eu não quero ir pro berçário para limpar cocô de neném. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Né? Se não for E é louvor e teatro, eu não triste. quero. Se- É não triste. quer, exato. E isso é complicado, porque... Você não pode escolher. É onde Deus te colocar. é onde Deus te Apareceu, colocar. opa, tô aqui. Apareceu aqui. É. Né? É Tem que ser interessante, assim. voltando ao acampamento, né? Eu lembro Aham. como foi difícil, né? Uma equipe de apoio. Não, mas eu queria estar no louvor, lá na frente, com todo mundo, tá? Mas tua Mas vê equipe só, realmente aquela lava lá. o prato para quando... O nome não é apoio, tu disse o nome, como é? Era ordem. É essa. Era ordem. essa. Era organizar A os palavra banheiros. já diz, né? Ordem. Sem isso não Era. funcionava, é verdade. E é engraçado que quando se pensou na questão da ordem para organizar os banheiros dos quartos, foi para desafogar o conselheiro, para que ele pudesse ter mais tempo de atenção para as Para as crianças. crianças. Vê como foi Então, importante. ou seja, a ordem era extremamente importante, mas eles não às vezes a gente não consegue entender o quão importante é aquele serviço, porque Exato. você acha que aquele serviço é pequeno. Então a gente tem que estar pronto para servir onde Deus colocar, seja na ordem, seja no louvor, seja no teatro, seja na cantina, seja o pessoal da cozinha. Se a pergunta Né? continua, ainda não sei onde servir. Meu filho, comece onde há necessidade. Exatamente. E necessidade. E necessidade é o que não falta. Agora, né? se você não quer... Ah, porque tem que levar o irmão em tal lugar. E isso aí eu não queria, não. Eu queria, se fosse para... Para Isso aí eu não levar quero, o irmão não. em tal lugar, é até a carona que você pode dar É para um o seu serviço. irmão. É um serviço. É você observar quem está precisando. Eita, aquela pessoa. Fulana, eu sei que ela não tem ninguém aqui na igreja. Fulana, tu vai com quem? Tu vai com quem? Sabe? Não, eu te levo. Isso é servir. Né? Aí até aqui em 1 Pedro 4,10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas diversas formas. Gente, isso é uma responsabilidade muito grande. Nossa, como cristão. Né? A gente precisa realmente. E assim, se indagar, né? Será que eu tô pronto para servir onde Deus vai me colocar? Porque Isso. se eu não estiver pronto, eu ainda não entendi o significado do do que é servir. serviço. Isso. A gente está quase terminando. Eu queria ler um aqui para depois a gente falar sobre alguns desafios para os nossos ouvintes. Servir ao reino, à igreja, não é apenas uma opção, mas um chamado para todos nós. Que possamos fazer isso com alegria, dedicação. Lembramos que estamos servindo ao próprio Deus quando servimos ao próximo. E é pesado isso. Isso é né? Não é? muito. Lembre-se, nossos filhos estão nos observando. O exemplo que damos hoje pode moldar a fé deles no futuro. Lembra que eu falei sobre aquela pesquisa? Não, e eu lembro Sim. que tu falou, eu nunca esqueço, tu estava falando com alguém ali, Nai, dizendo assim, olha, veja só, às vezes as pessoas não entendem no futuro, quando os filhos crescem e não querem trabalhar na igreja, não querem nem ir para a igreja, mas não veem que no presente não fizeram, não trouxeram, não deram exemplo, não valorizaram, não priorizaram. Eu nunca esqueço, tu disse isso, eu não lembro para quem foi, mas eu lembro tu falando. Isso. Às vezes eu falo coisa, mas Não sabe nem para quem foi. Vai lá. Olha, e o exemplo que damos hoje pode moldar a fé deles no futuro. No futuro. Isso é uma responsabilidade muito não foi aquele que eu falei grande. daquela pesquisa que eu fiquei Isso. impactada com essa pesquisa, porque eu nunca esperava Que o serviço, que o serviço tivesse. falasse tão forte no coração deles, né? Então,
como eles podem refletir? Como as pessoas, os nossos ouvintes hoje, podem refletir? Como posso servir na igreja? Qual o propósito? Por que eu fui criada? E então, se eu fui criada para glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer para que eu possa glorificar o nome de Deus na minha vida? Ficar sentado no banco da igreja todo domingo, com certeza não não é. isso. Será que eu vir para a igreja no domingo, sentar aqui, me alimentar, usufruir, né, e ir embora? Tá bom, né? Será que tá bom mesmo? Será que você tá cumprindo o que Deus diz para você fazer? Isso me lembra, Né? Aqui Tiago 2,14, né? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes deram o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? E aí o versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, isso é o servir, né? Envolver sua família no serviço de forma intencional. isso. Incentivar os seus filhos a estarem servindo. E a gente agora vai ter Encontro das Esposas dos Obreiros. Norma, o que é que eu posso fazer? Fernando Ângelo, estou aqui. O armarinho O para armarinho, eu posso vir para ajudar a organizar o armarinho, veja que é uma coisa linda. E veja que serviço invisível. Invisível, Você organizar o armarinho. Isso. Hoje eu cheguei, elas estavam aí. Eu também. E a coisa mais linda. Várias vezes na semana eu venho aqui, elas estão aí organizando o E armarinho. como a gente ficou feliz quando as meninas vieram arrumar a sala do Crianças de Primeira, que estava uma bagunça. Sim, foi. E deixaram organizada. Organizadíssima a sala do Crianças de... Então, tem o que fazer. E incentive o seu filho. Recentemente porque a gente está falando muito do Ministério Infantil, porque é onde a gente mais serve. Aí tem a recepção. Aí uma das pessoas que acabou de entrar na recepção já foi logo criando uma planilha. Foi. Pra gente organizar. E todo mundo, há tempo que a gente tá na recepção. Há tempo que a gente tá, anos, né? E não Quantos anos feito tem? uma planilha. Para contabilizar, porque a gente precisa passar isso no final do ano, né, para o conselho, em relatório, e eu nunca tinha pensado em fazer uma planilha organizadinha. Que fosse atualizada cada domingo. Cada domingo a pessoa foi lá, fez a planilha e disse, olha, porque eu sou muito organizada. Eu disse, louvado seja Deus pela sua organização. O que seria de mim se não fossem as pessoas mais organizadas? E assim... É isso. Como cada um pode trazer um pouco, né? Exatamente. Para o serviço. Os seus dons, né? Exato. Eu acho que a gente precisa fazer um autoexame, né? Eu estou servindo a Deus para glorificar o nome dele ou para ser reconhecido, né? Será que eu estou realmente servindo onde Deus me coloca ou eu estou selecionando o que eu quero fazer? Criando o meu próprio projeto. Na igreja. Envolva a sua família. Envolver a família em tudo. Envolver em absolutamente tudo. Eu vejo, não vou citar nomes, mas a pessoa que mais está na cozinha fazendo as coisas para a SAF, seja para onde for, tá a família toda envolvida. Tá a família toda. Né? E é isso que a gente tem que fazer. E enquanto novos, crianças e jovens, não tem isso de, não, é porque eu não gosto. Não tem ainda isso de não gosto. Lindo. A gente tá indo para quê? Para isso, é ensinar. Exatamente. É realmente ser intencional, é mostrar o porquê está sendo feito. É realmente nesse sentido. Em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vê. Que versículo bonito pra gente finalizar nosso podcast. Acho. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Obrigado, meninas. Que tema maravilhoso. Você que nos acompanhou, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E até o próximo episódio. Até mais.